Então, essa palavra que eu vou pregar hoje é fechando 2025 e abrindo 2026. Você diz, "Ué, poxa, quanto que é hoje do mês, hein? Hoje é 11, mas já passaram 11 dias, nós já estamos no novo. Eu sei, mas ainda tem coisas que nós vamos dar uma ajustada, né? Nós fomos na nossas noites proféticas, que começou domingo passado e terminou na sexta, né? Na sexta. E hoje ainda eu acredito que Deus quer dar uma sacudida em nós para que a gente possa avançar nesse ano de 2026 com muita leveza e com muita determinação. O livro de Hebreus 12:1 fala assim: estamos, pois, rodeados por uma enorme multidão de testemunhos de fé, ou testemunhas da fé, que são todos os heróis que já viveram, tanto os heróis bíblicos como aqueles heróis do livro de Atos, porque o livro de Atos continua sendo escrito, ele não se fecha, né? Não termina Atos 28 com uma conclusão. Atos 28 continua, Atos 29 continua, Atos 30, até nessa presente geração. Então, esses heróis não são do passado, mas existem heróis, quem sabe, contemporâneos, e nós estamos rodeados dessa enorme multidão de testemunhos de fé. Portanto, afastemos de nós o peso, diga peso, que nos impede de andar, e o pecado, diga pecado, que tão fortemente nos prende, e perseveremos na corrida que Deus nos propõe. Na ARA diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Só que eu não quis usar essa tradução, mas estou citando ela e eu escolhi essa outra tradução. Mas existem duas coisas aqui para nós observarmos para estar nessa corrida. Primeiro é a questão do peso. O que é o peso? É uma área amoral. O que é a moral? É aquilo que não atinge a moralidade. Por exemplo, dependendo do filme, né? Você assistir um filme na Netflix, você ir todo sábado de manhã jogar futebol lá com a galera, né? Como é Futidifle, que está escrito, é o grupo, né? Ou você fazer qualquer outra coisa, ter o seu lazer, ter o seu tempo. A Bíblia é um livro de equilíbrio. Então existe o peso. Mas, de repente, se esse jogo de futebol é todo tempo, todo dia, quando dá naquele fim de tarde, já começa aquela fissura, aquela agonia. E aí a esposa, amor, estou precisando de ti, não vai dar que eu vou para o meu futebol. Aí começa a confusão, né? Então o peso ele pode se tornar pecado, mesmo estando numa área amoral. Então, existe coisas que são amorais, mas nós temos que tomar cuidado. Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, nós temos que ir tomando cuidado com essa questão, porque nessa corrida nós temos que estar livres, leves e soltos. Às vezes a pessoa deixa um compromisso por causa de uma coisa aparentemente legítima, que não é errada em si, mas ela abandona aquele compromisso. Igual na chamada para o grande banquete. Vem, chame eles para esse banquete. Aí foi para o primeiro, não, eu acabei de casar, não dá para me ir.
Aí você, não, eu comprei uns bois, umas juntas de boi, eu preciso ver isso. Não foi. Então, se eu não me engano, tem uns 3 casos que eles não podiam, não podiam ir, e eram coisas aparentemente legítimas. Quantos aqui estão me entendendo, gente? Peso. E o pecado? O pecado é moral mesmo, é quando um princípio, um mandamento de Deus é violado. Então, tanto o peso como o pecado pode te travar. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo todo o tempo, esse precioso amigo que vem internamente nos dar um cutucão, né? Ele vem por dentro e começa a te incomodar, não te condenar, mas te incomodar. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo está trabalhando na vida de todos nós aqui, para nos ajudar nesses 2 quesitos, peso e pecado. E cada um aqui é consciente disso. E eu te digo, não te demores para resolver essas questões, porque isso só vai gerar muita bênção e muita vitória na sua vida. Então, na largada mais importante dessa corrida da sua vida, você precisa estar livre, leve e solto como um atleta de alta performance, sem o peso do passado, sem as amarras das decepções antigas, sem correntes de fracassos passados, apenas você correndo com muita leveza esse futuro glorioso que foi entregue para você, que se chama 2026. Eu quero que você olhe comigo esse vídeo, porque esse vídeo, ele, quem sabe, não representa um pouco a nossa história. Então, eu não sei como você concluiu, ou se já concluiu o teu ano de 2025. Não sei como você chegou no final, se chegou satisfeito, maravilhado, abençoado, ou você deu uma olhada, não quis nem olhar para trás para ver coisas que te frustraram, decepções, e não com pessoas, mas quem sabe com você mesmo. Então assista esse vídeo comigo aqui, por favor. Queridos, eu gosto dessas histórias de superação. E o Einstein falou assim, que é uma loucura, mesmo, é um problema mental. Nós fazemos as mesmas coisas que estamos fazendo e esperamos resultados diferentes. Então, esse ano tem que ser o ano de virada de chave na sua vida. É o ano de você se determinar, é o ano da sua redenção. E essa palavra aqui é exatamente para te ajudar. Eu estava até orando porque eu estudei, separei tempo, e aí, de repente, alguém bem levezinho dentro de mim disse assim, cuidado. E porque tem muitas vezes, a maioria das vezes, e sempre eu venho para cá, num desespero, um desespero santo. E aí Deus vem e Deus abençoa. Hoje eu ouvi uma palavra, cuidado, porque é muito fácil você confiar naquilo que você, no tanto de tempo que você se preparou. E aí, sabe, depois dessa palavra cuidado, vem um versículo na minha mente. Por isso que a gente tem que ser sensível. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não está dizendo quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o pastor Genildo, os pregadores dizem à igreja. E eu comecei a orar, dizer, Senhor, eu te peço perdão se ainda que por um segundo eu comecei a confiar no tanto que eu preparei. Sempre será a tua voz
alinhando a noiva. Sempre será a sua voz, Espírito Santo, falando no coração de cada um dos seus filhos. Então, hoje eu me sinto tranquilo, leve e solto, confiante, na verdade, que o Espírito Santo já está falando no seu coração. Então vamos lá, eu creio que essa palavra profética vai ativar a sua melhor versão, vai fazer com que ela apareça, porque a sua melhor versão já está dentro de você. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Dentro de você, você é um espírito com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a melhor versão de tudo que há de bom e de melhor em todo o universo. Então, se meu espírito ficou amalgamado, está amalgamado com o Espírito de Deus, então eu quero cooperar para que a minha melhor versão se evidencie externamente. É de dentro para fora. Amém, querido? Diga, de dentro para fora. Tem até uma canção, né, que fala sobre isso, de dentro para fora. Então esse grande princípio de rompimento e conquista está aqui em Filipenses 3, 12 e 14, que diz assim: não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição. Eu gosto disso. Eu amo essa frase, porque essa frase tira esse homem de Deus daquele triunfalismo barato. É porque eu sou o cara, eu posso, eu faço acontecer. Não, eu ainda não cheguei. Eu ainda não cheguei. Ele está dizendo, vem comigo, entre linhas está escrito, vem comigo. Mas eu prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ou seja, ele está dizendo, quando ele diz irmãos, ele está se nivelando a cada um de nós, na sua humanidade, carência, mas também nos convidando para sermos determinados a avançar. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, queridos, essa palavra aqui profética, ela transforma, e ela vai mudar, já está transformando fracassados em campeões, derrotados em vencedores, estagnados em imparáveis e procrastinadores em pessoas proativas que no nome de Jesus vão fazer acontecer, no nome de Jesus. Continuando aqui, ele disse, uma coisa eu faço. Ele não está dizendo, eu tenho 20 alvos, eu tenho 10 alvos, eu tenho tantas metas, eu tenho tantos planos, eu tenho 20 sonhos, eu tenho 5 sonhos, eu tenho 3 sonhos. Não, ele está dizendo uma coisa eu faço. Singular, uma coisa eu faço. Isso está no singular. Agora, a segunda coisa que ele está mostrando é um foco absoluto. Amém, gente? Foco absoluto. Fale bem baixinho para você assim. Foco absoluto. Foco absoluto. Agora, esse foco absoluto, ele tem 3 movimentos inseparáveis. Pum, pum, pum. Amém? 3 movimentos inseparáveis. Pum, pum, pum. Então, esses 3 movimentos inseparáveis eu quero compartilhar com você. Permita-me. Quais são esses 3 movimentos? É um direto,
Um direto, um cruzado e um pisão frontal, né? Vamos lá. Cuidado, pastor Genido, eu não querer se aparecer já demais. Glória a Deus, faixa. Magueria, quando você levanta a perna e... Obrigado. Glória a Deus. Vamos ter muitos projetos. Aí tem um projeto em Parquiane, né? De luta, né? Vai ter aqui também na Home Church também. Nós vamos pegar o professor Barbosa. Esse aí é faixa preta também, né? Né? É ninja, é? Ah, né? A infância dele. O primeiro movimento é a palavra esquecendo. Amém? Esquecendo. É uma amnésia santa que você escolhe, se determina. Nós vamos aprofundar nisso. A palavra aqui é a palavra epilantomenos. Diga epilantomenos. A gente vai fazer, nós vamos dissecar aqui, nós vamos enfiar o nosso bisturi santo. Então, ela tem a primeira expressão dela é epi, sobre ou completo. Sobre ou completo. Depois vem a palavra no grego, né, lantano, que estar oculto ou esquecer, que significa um esquecimento deliberado, ativo ou intencional. A fundadora da Cruz Vermelha, ela... Irmãos, eu vou dando umas deixas assim de pregador, sabe? Eu preparo tudo isso, mas de repente, coisas que eu li 10 anos, isso aqui eu li 10 a 20 anos atrás, isso que eu vou falar agora. Eu vou dando dicas, como é importante você ler muito e aprender muito, porque o Espírito Santo é um princípio para o pregador, tá? Já estou treinando pregadores aqui. O Espírito Santo só tira da onde se põe. Então ele está tirando de algo que foi colocado. Essa fundadora da Cruz Vermelha, ela foi muito massacrada. Sabe quando mídia e pessoas se levantam para destruir a autoimagem daquela pessoa? E tinha uma específica. E ela passou um momento muito difícil. Mas quando ela começou a ver o sucesso da Cruz Vermelha, esse amigo dela lembrou, porque apareceu lá esse cidadão pedindo arrego, querendo se chegar de novo. Aí o amigo dela disse assim: olha aí, quem é que está chegando aí? Olha aí, quem é que está pedindo arrego aí? Foi aquele cara que fez isso. Ela olhou para ele e disse: sabe que eu não me lembro? Como assim você não se lembra? Porque eu escolhi esquecer deliberadamente. Então, meu irmão, você que está aqui nessa manhã me ouvindo, escuta o que eu estou te falando. Deixa para lá 2005, 2004, 2003, 2000 e não sei quanto, 2019, 2000. Meu irmão, deixa para trás, porque tem pessoas que ficam nessa onda, não é nem onda mais, estão ali com uma prancha na areia, num monte de areia. Porque o papai, porque a mamãe, porque o vovô, porque a vovó, porque aquele irmão, porque... E às vezes, e quando é com cônjuge, porque eu me lembro já, faz 5 anos atrás, mas eu me lembro naquele dia. E o cara começa a viver, ou a mulher começa a viver como se fosse aqui agora, coisas de 5 anos atrás. Quantos aqui querem caminhar como mais que vencedores? Correr como mais que vencedores? Não é nem caminhar, é correr. Voar como mais que vencedores. Quantos aqui querem voar como mais que vencedores em 2026? Dá um glória a Deus aí. Eu quero te ouvir, dá um glória a Deus. Acorda e dá um glória a Deus. Acorde e dê um glória a Deus. Não fica nessa. Sai disso, Nilson. Não, mas tem um irmão, né, Nilson aqui, mas não é ele, né? Sai disso, Nilson. Epitalomenos.
É um esquecimento deliberado, ativo ou intencional. É uma escolha violenta, onde você se recusa a dar atenção. Você se recusa, irmãos, isso é um processo, é um treinamento, é um posicionamento que você precisa ter na sua vida, esse posicionamento. Esse verbo aqui ele é de ação contínua, onde você se recusa todo dia ou todo momento que o diabo vem com uma corda e ele te oferece essa corda. Tá aí, cara, desce para esse buraco de novo de depressão, de desânimo, de tristeza, de desistência e curte essa melancolia. Ou seja, essa pessoa esqueceu, nunca teve a revelação do epitalomenos. Esquecendo-me. É algo contínuo, intencional, todo dia, quando Satanás vem, quando uma circunstância vem, quando um gatilho, existem gatilhos. Eu sei que tinha uma pessoa que tudo era gatilho. Ai, como é que você está? Ai, agora eu não estou bem. Por que você não está bem? Porque aconteceu um gatilho. Pelo amor de Deus, viver de gatilho em gatilho. Ah, vamos acionar os gatilhos de vitória, amém? Coisas passadas podem nos atrapalhar, a não ser que a gente saiba como administrar coisas boas que ficaram para trás. Nós vamos ver daqui a pouco mais sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas vamos lá. Então, Paulo, ele tinha um passado glorioso. Ele tinha, vamos colocar numa linguagem assim, de brincadeira aqui, ele tinha pedigree. Não, ele tinha origem, ele tinha raízes lindas. Hebreu de Hebreus. Hebreu de Hebreus. Quanto à lei, fariseu. Então, quando Paulo diz que ele era fariseu, ele está falando de um passado glorioso. Quando ele fala que ele era hebreu de Hebreus, eu tenho raízes, cara. Eu não sou um à toa, não. Eu não sou um bastardo. Eu tenho essa linhagem linda na minha vida. Eu sou hebreu de Hebreus. Eu fui instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos rabinos, o cara da sua época. Paulo ele era muito capacitado, ele era muito instruído. Quando ele fez calar o povo que queria esmagar ele naquela perseguição, ele fez silenciar o povo, ele começou a falar em aramaico. Olha a instrução. Olha o Paulo como ele era, o cara. Quando ele pregou lá em Atenas, ele pegou uma chave cultural. Ele conhecia a filosofia, ele conhecia a história. Ele era o cara. Ele tinha até, eu acho que ele estudou até a arte da guerra. Porque ele montou um grupamento de militância para ir pegar os crentes. O Paulo entendia muito de toda a armadura, toda aquela estrutura da Roma. Gente, ele era o cara. Quando ele falou para aqueles oficiais romanos, um desses homens disse assim: eu comprei a minha cidadania romana, e o Paulo disse: eu a tenho por nascimento. Olha a moral que ele tinha. Então ele tinha um passado glorioso, maravilhoso, mas também ele tinha um passado desgraçado, miserável, podre, tosco. Para mim, o Estevão é uma inspiração. Dá para nascer, eu quero ver nascer, e nós temos que ser essa geração de Estevão, que morrendo, invocava e dizia: Senhor, venha me vingar e punir todos esses desgraçados que estão fazendo isso comigo. Não. Ele invocava e dizia: Senhor, não leve em conta o que eles estão fazendo. Ele estava igual Jesus na cruz: perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem.
Ele não sabe quem é que eles estão matando. Perdoa-os, Senhor. E as vestes daqueles algozes estavam aos pés do Paulo. Ele estava lá, dando todo apoio, toda a vibração e apoiando isso. Então, esse Paulo foi envolvido em coisas. Uma das mais terríveis foi assassinatos de crentes, perseguição dos cristãos, daquele primeiro momento da igreja. Ao ponto até do apóstolo Paulo dizer, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Às vezes isso ele quebrantava ele, ao ponto dele dizer que não era digno de ser chamado apóstolo. Então, Paulo ele tinha um passado glorioso e passado vergonhoso. Você sabe uma das grandes lutas que eu enfrentei quando eu vim para Jesus? É que eu via Jesus me usando de forma muito poderosa e sobrenatural. Aí eu me espantava, sabe? Eu dizia... Aí aquele passado voltava tudo de noite. Meu Deus, mas como pode, Senhor, uma pessoa tão podre como eu? E aí eu lembro um livro que o pastor meu Eduardo Huber me deu, que falava sobre a nova vida em Cristo, que era escrito pelo Gordon Lindsay. Nunca esqueço o nome desse autor. Que livro me salvou, me ajudou a deixar para trás tudo aquilo. E a coisa mais terrível para mim é quando eu estava pregando e entrava alguma pessoa desse passado podre chegando para a igreja e para o reino de Deus. Aí era chocante para mim. Eu lá como pregador, olhando, às vezes eu perdi até o passo. Mas eu lembrava, se está unido a Cristo, uma nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, essa descoberta da neurociência, a neurociência só tem que baixar a cabeça para a Bíblia, tá, queridos? Mas a neurociência descobriu esse viés de negatividade e ancoragem temporal nas nossas mentes, no nosso cérebro. O meu cérebro e o seu têm a tendência natural de dar mais peso às experiências negativas. Deixa eu aprofundar um pouquinho mais. Uma crítica pesa mais do que 10 elogios. Você já teve essa experiência? Eu já. Às vezes, poxa, todo mundo, às vezes dando um tapinha na costa, que legal, que maravilha. Mas alguém, um abençoado, como eu dizia, libera uma palavrinha, libera um negócio muito sutil, e aquilo parece que gruda em você. E você esquece os 10 elogios, esquece aquele momento tão abençoado e tão abençoador que a sua vida estava demonstrando naquele momento. Então, meu irmão, por isso que a Bíblia vem, está escrito, né, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Por isso que é importante nós ficarmos com a palavra e com o Espírito. Porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essa palavra diz que a tua mente, por mais que a neurociência revele algo desse viés de negatividade e ancoragem temporal, e que o seu cérebro tem a tendência natural de dar mais peso às experiências negativas, nós temos que naquela hora lembrar e dizer o quê? Diga comigo, a minha mente, faça assim, ó, a minha mente é mente de Cristo. Amém? É a mente de Cristo. Nós temos que tomar posse dessas verdades. Então, vamos lá. Ainda falando disso, uma perda financeira dói mais do que um ganho equivalente. Perdi 50 mil. Que tristeza. Todas as minhas economias.
coloquei os ovos todos no mesmo cesto, e alguém bateu no cesto, quebrou todos os ovos, 50 ovos, 50 mil, perdi. Mas de repente Deus te abençoa e você tem um ganho equivalente. Mas presta atenção como é que é a tua mente. Em vez de você se alegrar pela reposição equivalente, ou mais, tem uma tendência daquela perda ficar grudada aí no seu cérebro, no seu mundo de pensamentos. Então, qual que é o grande segredo para a gente fazer frente a tudo isso? Eu já comecei a falar sobre a palavra de Deus. Romanos 12, 2 diz: não vivamos de acordo com as normas desse mundo, mas transforme-se, adquirindo uma nova mentalidade. Ou transformai-vos pela renovação da sua mente. Assim vocês compreenderão qual é a vontade de Deus. Isso é o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. A diz: transformai-vos pela renovação da tua mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O segredo é renovar a mente. Como é que eu faço isso? Tiago 1,21 fala o seguinte: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a tua alma. Mas a alma não é o espírito? Não, mas o Tiago está escrevendo uma carta para a igreja que estava dispersa. Ele não está escrevendo sobre a salvação em Cristo Jesus dos pecados e do juízo de Deus. Ele está falando de uma outra salvação. Acolhe a palavra, que ela é poderosa para salvar a tua alma. Porque você já é salvo em Cristo Jesus. Perdão completo, passaporte já avistado para morar eternamente com Jesus, para entrar no céu. Porém, a tua alma ainda não é salva. Você ainda fica nessa onda das coisas passadas. Por isso que a palavra de Deus vem para nos alinhar e nos ajudar a viver o quê? Epilantanomenos. Ou seja, é uma decisão, uma escolha deliberada de deixar para trás. Não vivam de traumas antigos. Não vivam mais de glórias passadas. Deixa eu falar uma coisa para você. Síndrome do sucesso passado impede ideias criativas dadas por Deus no presente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu sei que quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, eu tomei uma decisão muito forte. E já quer saber, Senhor, eu estou zerando tudo. Experiência passada só se for para me derrubar o Golias de agora. Porque só para o Davi ficar assim, veio um urso contra o meu rebanho, eu peguei esse urso, eu feri, eu matei esse urso. Veio um leão, eu peguei ele pela barba e eu matei esse leão. Vocês estão vendo como eu sou o cara? E aí, se ele para aí, isso ia fazer muito mal para ele. Então, que as tuas experiências gloriosas com Deus sirvam apenas para te inspirar a fazer mais e maiores proezas no seu agora em 2026. Porque se você ficar preso lá no passado, na glória de ter matado um leão, na glória de ter matado um urso, e isso não te inspira para agora, então essa experiência também não vai te servir. Ela vai te travar. É a síndrome do sucesso passado que impede ideias criativas dadas por Deus no presente. E eu disse: Senhor, eu tomo uma decisão, só se for para me inspirar. E eu já estou com mais 2 ideias assim, um pouco inovadoras. Nós já estamos com essa juntos, amém?
Nunca fizemos isso. 1 mais 1 igual a 1000, amém, queridos? Vamos lutar por isso. O Einstein já disse, não é a Bíblia que diz, né? Que é uma loucura, é perturbação mental mesmo. Da gente querer coisas diferentes, vivendo as mesmas coisas. Nós temos que dar um pulo para fora de nós mesmos e ousarmos. Então, queridos, qual que é a palavra aqui? Epilantanomenos. Deixa isso para trás. Vamos avançar. O segundo, que é o cruzado, né? Um direto e o cruzado. O cruzado é avançando para as que diante de mim estão, que a palavra é epikteinomenos. Epikteinomenos. Epi significa sobre ou além. Ekteino significa esticar, alcançar com esforço. É um esticar violento para cruzar a linha de chegada, avançando. Esse epiktonomenos significa sobre ou além. Ekteino significa esticar, estender, alcançar com esforço. É um esticar violento para cruzar a linha de chegada. Eu vi uma pessoa muito famosa dizendo assim, que é 1 minuto de inspiração e 1 vida de transpiração. As coisas não são assim fáceis. Até a carta que foi escrita por uma das igrejas, o que o Senhor diz lá? Eu aconselho-te que de mim tu compres. Porque teve uma época que as pessoas diziam, esse negócio de pagar o preço. Jesus já pagou o preço. Claro que já pagou. É inquestionável. Mas quando fala o Senhor está falando com essa igreja lá no Apocalipse, ele diz, eu te aconselho que de mim tu compres. O que significa isso? Significa preço que você tem que pagar. Disciplina, renúncia. Algumas vezes, ou sempre acordar mais cedo, dormir tarde. Tem alguns que estão estudando. Depois você vai usufruir, você fica ralando. É de dia, né? Não vai no cinema, não gasta tanto, não tem tempo, você tem que estudar. Eu gostaria, mas não vou. Eu gostaria, é tão bom, mas eu não vou. Ralando. Vai chegar o momento que você vai entrar no seu carro, você vai sentir aquele cheiro de novo, você vai entrar no seu apartamento, você vai poder fazer uma viagem de férias. Amém, irmãos? Mas antes disso chegar, tem gente que já quer usufruir tudo agora, se lança agora. O cérebro ama isso, sabe? Talvez é dopamina, tem outra substância, do prazer. Mas antes que isso chegue, avançando, se esticando, estendendo, dando tudo de si. É um esticar violento para cruzar a linha de chegada. Então você tem que avançar, se determinar. Olha, se você crescer 1% em cada mês, do nível que você já está, você pode imaginar no final do ano você chegar, eu cresci 12%. Amém? Você imagina a diferença? Queridos, eu creio que com essa palavra aqui, pega ela com unhas e dentes, que eu estou agarrando com ela com unhas e dentes. Eu separei tempo estudando. E aí eu sou bem-aventurado, que eu estou determinado. Tem pessoas que me conheciam, vai passar um mês, 2 meses, um semestre, 1 ano, vão olhar para mim. Rapaz, esse não era aquele cara? Teve até um pastor que foi para uma outra cidade, ainda que eu estava na carpintaria, que é Santarém, cometendo um monte de erros, né? Ele chegou lá, eles tinham uma fama, não era mau testemunho, mas uma fama de certos comportamentos, como não ter inteligência emocional, não ter filtro. Eu não tinha nem quase filtro.
Eu diria que, é pavio curto, eu não tinha nem pavio, era mina de guerra, pisou, explodiu. Aí quando chegou lá, foram falar mal de mim para esse brother que foi daqui. Ele olhou para eles, irmãos, eu me senti tão lisonjeado. No final eu digo por dentro assim, glória a Deus, glória a Deus. Nós somos transformados de glória em glória, amém? Amém? Você está sendo transformado de glória em glória. Ele disse, eu não conheço essa pessoa que tu está falando aí. Você está falando do pastor Genildo? Não, eu não conheço esse cara, não. Ele já foi assim? Ele já foi. Pastor Genildo é uma outra pessoa hoje. Eu não sei qual é a fama que tu tens na tua família, como alguém que começa e nunca termina. Talvez você seja uma pessoa que as pessoas não te respeitam, não te valorizam por causa de erros sucessivos, mas acabou esse tempo, acabou esse tempo. Porque a mulher desse meu filho, não chama nem esposa, a mulher desse meu filho, mas acabou. Você é a esposa de um homem de Deus, e esse homem de Deus é o teu marido. Acabou, é um novo tempo, é tempo de zerar esse cronômetro e você se erguer, amém? Esticar ao máximo e avançar. As pessoas não vão te reconhecer. Meu Deus, aquele cara. Eu lembro uma época com aquele pessoal da Mi, que a gente via, né, um estilo deles, né, como era antes, depois a gente viu outro comportamento, outra mentalidade. Meu Deus, eles mudaram, olha como é que eles estão. Mas mudaram para melhor. Agora, nesse avançando, deixa eu te dar uma dica. Você toma a decisão. Eu me esqueço, jogo isso fora da minha vida, eu tiro isso da minha vida, mas não deixe nenhum vácuo, porque vácuos são perigosos. Quando o espírito imundo sai do homem, não estou dizendo que um monte de demônio vai sair de ti, mas quem sabe, né? Porque quem não tem domínio próprio pode ter um demônio próprio, né? Então, em nome de Jesus está repreendido isso. Ninguém aqui tem demônio próprio, mas é só um aviso aqui, quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, eu vou voltar para aquela mulher da onde eu saí, eu vou voltar para aquele cara da onde eu saí, porque a pessoa se posicionou, né? Ele se posicionou, ele saiu. Então ele volta e encontra a casa vazia, sem objetivos, sem metas, sem focos, sem alvos, sem sonhos. Ele encontra a casa vazia, varrida e ornamentada. Prato cheio para mim. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Palavras do Senhor Jesus em Mateus 12, 43 a 45. Provérbios 10, 24 diz, o desejo ardente, mas os desejos do justo se tornam realidade. Não está aí, tá, irmãos? Provérbios 10, 24, na Nova Bíblia Viva. Diga comigo, mas os desejos dos justos se tornam realidade. É um desejo ardente e fé aplicada. Alvos, propósito. Terceiro e último gesto, né? Vamos lá, vamos voltar aqui. Esse terceiro você não pode perder. Essa palavra, eu prossigo para o alvo, escopão. Não é sopão, tá? É escopão, que significa ponto focal específico. Mirar com precisão. É a mesma origem da palavra escopo, ou da palavra telescópio, que se originou a luneta, né, do sniper. Escopão. Um alvo específico. Você vai mirar com precisão. Tem até aquela história, aquele desenho animado que a Lucy foi questionar o Charles Brown.
Charlie Brown disparava uma flecha, chegava lá, ele ia com umas latas de tinta, ele pintava. Onde a flecha batia, ele pintava o alvo. Aí disparava outra flecha, lá onde a flecha batia, ele pintava um alvo. Ele colocava aquele centro onde estava a flecha. Aí a Lucy viu e disse: o que você está fazendo, Charlie? Você não está atirando em alvo nenhum, você vai pintando os alvos assim quando a flecha já atingiu. Aí ele disse: Lucy, porque assim é mais fácil. Então, meu irmão, eu não estou te dizendo que 2026 é fácil. Eu estou te dizendo que 2026 é um ano que você tem que fazer valer a pena. Amém? É o ano da virada de chave na tua vida. É o ano de você subir mais degrau de glória, porque a Bíblia diz que nós vamos de glória em glória, de fé em fé. É o ano de você subir mais um degrau de fé, mais um degrau de conquista. E a maior conquista não é de coisas, a maior conquista é a conquista de si mesmo, que começa aqui nesse lugar com uma decisão tua. Eu vou formar, o meu escopão, meu alvo, o meu escopo. Vou ter uma mira com precisão. Que mais? Eu não posso ficar correndo aleatoriamente, vazio. Tem tanta energia e tanto entusiasmo, tanta dedicação, tanto fervor, mas sem meta. Paulo diz assim: olha, eu corro, mas eu não corro sem meta. Eu luto, mas eu não dou golpe no ar. Entende, irmão? Você tem que ser focado, cara. Muito bem, a minha auxiliadora capaz, eu digo, cara, eu não posso deixar esse negócio só nisso. Nós temos que fazer um ato profético, só não vai dar para fazer aqui. O dia que nós estivermos no nosso prédio, a gente vai fazer, já vou deixar uns camburões lá fora para a gente fazer isso. Aqui não dá. Então essa folha, você pode pegar, tá com você aí? Essa folha aqui, ela é a folha que você vai fazer a lista, amém? A lista de pesos e pecados para serem abandonados. Pode colocar até a data. Tem o versículo de Hebreus 12:1, peso e pecado. Você escreve, anota, aí a esposa diz: amor, não olha. Aí o marido quer olhar a folha da esposa, né? Amor, o Rodrigo vai querer olhar da Raquel. Não, sai fora. Aí ela vai preencher, ou você vai preencher, depois o marido. Aí quando chegar a vez do marido, aí, amor, posso dar uma olhada? Não, isso é... Deus me livre, se tu olhar isso aqui, vai sobrar para mim, então... Coloca tudo aqui, peso e pecado, tá, irmãos? Faça uma análise da sua vida, coloque aqui. Aí, lá no teu quintal, na sacada, não sei aonde, você vai para um tempo só você e ele. Só você com o Espírito Santo, só você com Jesus. Você vai pegar isso aqui, você vai orando e renunciando, quebrando, em nome de Jesus. O pecado não terá domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, da graça. Eu me livro desses pesos, desse pecado, eu renuncio. Jesus é maior na minha vida, ele já morreu, ressuscitou por mim. E aí, irmãos, amargura, ressentimento, pessoas que você não perdoou, que você está levando gente na tua costa, está permitindo que pessoas se interfiram. Às vezes o dia está maravilhoso, até você ver aquela pessoa, pronto, estragou o seu dia. Aí, de repente, você vê na rede social alguma coisa que ela está sorrindo, maravilhosa, premiada, e você fica com raiva porque você queria que ela sofresse algum dano pelo que ela te fez. Irmão, nós vivemos muitas coisas assim da nossa humanidade. Por isso é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, por causa dessa nossa humanidade. E aí você embola tudo isso. Eu não vou nem esmagar essa folha aqui, porque eu sei que talvez nem dê para todo mundo. E aí você esmaga ela, ou rasga. O fogo já deve estar aceso lá, tá dentro do cesto de lixo, não pode ser de plástico. Aí,
dentro de algum lugar, não sei aonde, ou lá no... Não sei, querido, mas eu sei que você vai dar um jeito. Então você vai com o isqueiro, depois coloca aqui o fogo no... E aí, meu irmão, você vai queimar isso. Vai declarar esse negócio. Ficou para trás. Eu me desfaço disso no nome de Jesus. Ah, beleza, fez isso? Aí você vai separar um tempo para alguns alvos de 2026. Eu não sugiro mais do que 3 para você. 3 alvos ou 4 alvos principais seus para 2026. Aí você escreve, faz uma cópia e coloca na geladeira, lá onde você faz a sua maquiagem, lá, eu estou falando das mulheres, né? Dos homens, eu não sei, coloca em tal lugar, coloca no painel do carro, o marido colocando no lugar que ele faz maquiagem. Bacana essa, hein? Hein? Tem alguns que fazem, eu já fui tentado para me maquiar, mas vamos deixar para lá. Acho que é por causa do brilho, não pode ter brilho no rosto nas câmeras. Tá certo isso, querido? Amém? Escopão, mira, foco. Meu irmão, você vai avançar. Eu profetizo na tua vida aqui e agora. Quando chegar lá na virada do ano de 2026 para 2027, você vai olhar para trás e você já não estará do mesmo tamanho. Você já não estará no mesmo nível. Você não estará mais aquém. Você vai estar além. Vamos ficar em pé no nome de Jesus.